Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da Claro Net para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através de aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele aqui no finalzinho da tarde desta quarta-feira, hoje, dia 16 de abril. O nosso Estação Hamburgo você acompanha também nos horários alternativos, através dos canais da nosso 14/6 e no nosso canal no YouTube. Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda está em evidência no SIC em Gramado, Salão Internacional do Cor do Calçado, de 13 a 15 de maio, no Serra Park em Gramado, onde a moda se encontra. Junto com a gente, JG Serviços, mais de 25 anos. Empresas, condomínios, indústrias, lojas. Você cuida do seu patrimônio, protege, limpa o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E Sebratel. Global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. Muito boa noite, senhores, nesse dia 21 de abril, dia da Inconfidência Mineira, né? Um marco importante, o grande mártir do nosso Brasil, Tiradentes, né? E uma honra recebê-los aqui para nós falarmos de política. E bom, aí, claro, se a gente falar de política e das pessoas que fizeram a diferença no nosso Brasil nos últimos 75 anos, a gente incluiria grande parte dos grandes trabalhistas que passaram por aqui, né? Claro, Leonel de Moura Brizola, a nossa memória mais recente, o fundador deste partido, mas também um PDT que não chegou a ser o partido de Jango e de Getúlio, mas com essa memória muito viva daqueles que deram uma cara ao trabalhismo no Brasil. Muito boa noite, coordenador regional do PDT, aqui do Vale do Sino, seja muito bem-vindo, José Roberto dos Santos. Beto, bem-vindo, Beto. Muito boa noite a todos, é uma grande alegria a gente estar aqui hoje para falar daquilo que a gente gosta muito, né, de política, e espero que a gente possa contribuir e tenha um bom debate nessa noite. Baita encontro realizado na outra sexta-feira em São Leopoldo, hein? Exatamente, foi um encontro aí onde teve 5 coordenadorias, né, um encontro assim onde a gente pôde debater muito principalmente sobre o próximo ano, que é ano de eleição, né? E de uma maneira de aproximar mais também os companheiros e falar a mesma língua. Muito bem-vindo, vereador de São Leopoldo, Fabiano Halbert, presidente municipal do PDT, é uma honra te receber aqui. Maior bancada da Câmara de São Leopoldo, né, Fabiano? Isso, 5 vereadores, agradeço, né, mais uma vez o convite, já tivemos aqui outras vezes, e ficamos muito felizes também de ser contemplado, né, na primeira reunião regional do PDT, né, com os nossos deputados, presidente Lupe, presidente Romildo. Então, São Leopoldo recebeu lá os companheiros do PDT, um importante encontro, tivemos em torno de 300 pessoas lá. Você conhece a Câmara de Vereador lá em São Leopoldo, tem 150 lugares, tivemos em torno de 300 pessoas, mas muito bom, né? Fazia um bom tempo que a gente também não tinha, tivemos problemas, né? Tivemos a pandemia, tivemos o ano passado a enchente, mas é importante para nós que vivemos a política no dia a dia, a gente encontrar os parceiros, companheiros que estão aqui na mesa e os companheiros também do partido que tem representação, tiveram todas as nossas grandes lideranças, estavam lá, junto com a Juliana Brizola, depois a gente vai falar um pouquinho aqui também. Junto com a Juliana Brizola, já é um spoiler do que a gente vai conversar aqui essa noite. Que é a nossa liderança aí para ser candidata a governadora. Ex-prefeito de Novo Hamburgo, ex-deputado federal, estadual, Tarcísio Zimmermann, muito boa noite, muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço muito, Rodrigo, muito boa noite a ti, muito boa noite ao Beto, ao Fabiano, e de fato foi um belo encontro lá na Câmara de Vereadores. Meus cumprimentos à equipe de São Leopoldo, que nos recebeu muito bem, ao meu querido amigo Luciano Orsi, às nossas telespectadoras e telespectadores da Vale TV, esta guerreira, né, da nossa região. E tu falaste muito bem, Rodrigo, quando a gente fala de uma data histórica, de algo que tem
muito a ver com a nossa nacionalidade, e Tiradentes tem muito a ver com a independência, com a luta pela independência do país, eu diria que o trabalhismo está na essência do Brasil moderno, porque foi com Vargas que o Brasil saiu da condição de um país agrário e se transformou num país contemporâneo ao século XX, um país industrializado, um país, enfim, que teve um projeto de nação, né, para se transformar num país de verdade. E legou as leis trabalhistas, legou a Petrobras, legou a Vale do Rio Doce, legou a Eletrobras, legou, enfim, um conjunto de grandes, o BNDES, um conjunto de grandes conquistas que foram fundamentais para o desenvolvimento do país. E com o Brizola também, porque o Brizola, em 1956, isso é uma coisa que eu sempre chamo a atenção, em 1956, ele como candidato a prefeito de Porto Alegre, ele tinha como palavra de ordem dele nenhuma criança fora da escola. Em 1956, ele falava uma coisa que até hoje nós não conseguimos, que é ter nenhuma criança fora da escola. E outro dia eu escutava quem foi, um desses artistas, não, desculpa, um desses repórteres da Globo, que hoje não está mais, o Azenha, Luiz Carlos Azenha, e ele disse que o primeiro tênis que ele calçou foi o tênis que ele recebeu quando entrou na escola do Brizola, na Brizoleta, e ali não tinha só as refeições, também tinha o tênis para os jovens, também tinha o tênis para as crianças. Então, isso aí, quer dizer, o Brizola construiu em 4 anos mais de 6 mil escolas no Rio Grande do Sul. Mais de 6 mil escolas. Nomeou mais de 40 mil professores. Isso é a diferença de um governante que olha mesmo para o futuro de um Estado, de uma nação. Então, eu quero te dizer sim, eu sou novo no PDT, mas eu sempre admirei muito a história de Getúlio, de Brizola, de Jango, o legado do trabalhismo para o nosso país. Educação como prioridade antes da Suécia, antes da Finlândia, antes da Coreia. E isso que ele não tinha sido exilado lá ainda. De todo mundo que fez a diferença. Exatamente. 20 anos depois. Ele só tinha vindo de Carazinho para Porto Alegre. Eu não sei se eu apresento ele como o nosso ex-prefeito de Campo Bom ou o homem do Vale Germânico, que deixou profundas marcas nessa grande instituição da nossa região, que é um marco também da forma como a gente vai fazer turismo cada vez mais de alguns anos para trás em diante. Ou a grande voz do Vale dos Sinos, né? Porque a gente falava aqui fora do ar, tá, que esse homem animava ao lado do... O Raça Negra vinha para cantar com o Luciano Orsi. Jorge Mateus para cantar com o Luciano... Tá. Ex-prefeito, muito boa noite, uma honra sempre estar contigo. Que bom te ter com a gente na nossa Vale TV. Na tua Vale TV também. Boa noite, saudades aí, voltando à Vale TV, né? Agora na atividade privada momentaneamente, né? E junto com os grandes amigos aqui, o ex-prefeito, ex-deputado, Tarcísio, um amigo, bem colega, Fabiano, vereador, uma liderança aí de uma cidade que mantém sempre o PDT forte e firme, com a maior bancada e sempre repetindo um grande trabalho. O Beto, meu ex-vice do primeiro mandato em Campo Bom, um grande parceiro, uma figura icônica, digamos assim, que sempre representa também hoje uma liderança das coordenadorias, da coordenadoria aí do Vale dos Sinos. Então, muito feliz, tivemos realmente esse encontro, foi um grande encontro, como em São Leopoldo sempre acontece, grandes encontros do PDT, né, onde nós discutimos, né, vínhamos discutindo de outros momentos, né, o futuro, como é que estão as nossas bases, e isso está sendo feito, vamos dizer, em todas as regiões, como eu fiz na FAMURS, lá, quando a gente fez a regionalização, a gente uniu algumas associações para discutirem as questões daquelas regiões. Então, estamos fazendo isso, olhando como está cada cidade e cada uma das coordenadorias, para que a gente possa ver realmente qual é o melhor caminho a tomar, o melhor futuro, para que o PDT continue crescendo, ou pelo menos retome o crescimento que já teve aí dentro tanto da Assembleia Legislativa, quanto também na Câmara dos Deputados e, quem sabe, também no Palácio Piratini, né? Então, vamos dizer assim, são questões que estão sendo conversadas e, com certeza, interessam muito a todos nós
pedetistas. Ô, prefeito, como é que nasce a tua chegada ao PDT? Tá no sangue, tá na família, tá no DNA, isso? Sim, na verdade, eu venho de uma família brisolista, né? Meu pai, a minha mãe foi candidata a prefeita em 88 e militou durante longos anos aí no PDT, sempre vindo muito de uma origem simples. Ela é uma pessoa que vendeu sapato de porta em porta, era uma pessoa que se formou com 37 anos na advocacia e é uma referência da advocacia em Campo Bom, que mostra, assim, que nunca é tarde para a gente estudar, para a gente acreditar que a gente pode fazer a diferença. E o pai, professor universitário, mais de 30 anos na Fevale, na Unicinos, na área das exatas, da estatística, da matemática, né? Então, vamos dizer assim, os dois tinham essa participação política, mais até a minha mãe do que o meu pai. Meu irmão também foi vereador, tanto pelo MDB como pelo PDT, então eu me criei numa casa. Nas duas campanhas o Brizola esteve lá em casa, né, em 88 e depois em 96, se eu não me engano, e a gente realmente, embora tivesse naquele momento trabalhando muito em iniciativa privada, que eu só realmente vim de fato em 2012 para disputar eleições, mais assim, realmente participar do processo eleitoral, mas eu tinha sempre esse momento. 88 já entendi o que era estar com o Brizola na tua casa, hein? Já, sim, eu estava já com 22 anos. Já tinha uma militância? Já tinha. Participava não tão ativamente, sabe? Entendi. Participava, mas não tão ativamente. Estamos falando do momento em que ainda não tínhamos tido eleição presidencial de 89, né? Isso, um ano antes da eleição presidencial, ele era governador ainda no Rio de Janeiro. Naquele momento, 88? 88. Ah, não, Franco Montoro acho que era, né? Não, Franco Montoro é São Paulo. Não, mas acho que não era. Não era mais. O Moreira, acho, não. O Moreira. Acho que sim. Em 89, o Brizola selou a aliança com o Lula no segundo turno aqui em Novo Hamburgo. Aqui na Câmara de Vereadores. Foi o primeiro comício. Um comício gigante aquele, né? E eu estava na coordenação. Muito bem. Tu, Fabiano, pedetista desde sempre? A história, eu nasci numa casa que tinha o quadro da minha avó, do meu avô pintado, né, que é uma pintura, né, tinha aí o quadro do Brizola na sala, né, junto lá com os... Não podia cair longe do pé essa fruta, então. Meus avós, né. Então, assim, ó, eu nasci em 69, mas aí peguei a Copa de 70 ali, era muito pequenininho, depois 74, o Brizola, quando falava, né, as crianças, ó, nem um pio, todo mundo quietinho para ouvir o Brizola, né, falando. E fui criado, então, nessa família que é uma família trabalhista. Minha mãe trabalhou no governo do Olímpio, foi diretora da creche lá na Vila Duque, lá por 12 anos. É a linha do trem, que hoje passa o trem Zurb, era Maria Fumaça, que passava na época. Os dois lados tinham um valo, né, onde passava o trem, muita criança, muita gente pobre ali. As crianças iam para a escola lá o dia todo, 6h30 da manhã, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, saiu de banho tomado, tudo, né? Era a creche que nós conhecíamos, que não era a Brizoleta, mas era a creche. E esse pessoal, o Tarcísio também acompanhou, foi depois uma etapa, o trem Zurb até o Rio dos Sinos, ali foi uma parte até quase o Rio, e depois mais adiante, hoje eles foram lá para Padre Orestes, que foi construído casa, que eles ganharam casa, então, que eles foram ali. E o trem foi hoje o trem Zurb está até Novo Hamburgo. Meu pai é sindicalista, né, virei sindicalista também, tem coisa na vida que a gente não pensa, às vezes, né, mas sou presidente do sindicato dos bancários, sou funcionário ainda do Bamerinos, que eles tinham os gaiteiros, lembra, em 90, entrei no Bamerinos, aí o HSBC comprou o Bamerinos, né, o Tarcísio, inclusive quando era deputado federal, nós procuramos o Tarcísio algumas vezes, né, luta com a Caixa Federal, outros políticos também, e hoje o Bradesco comprou o HSBC, então sou funcionário do Bradesco. Sou presidente do sindicato dos bancários lá de São Leopoldo, da base lá que tem 30 agências, inclui todos os bancos. E faço política porque está no meu sangue, né? Então a gente diz que a gente nasceu no berço trabalhista, não podia negar a raiz. Áureo Halbert, vereador por 2 mandatos lá em São Leopoldo, sou sobrinho da Floriza, né, irmã da minha mãe, né, e sobrinho do Ayrton, né, também foi prefeito aqui. E a relação é essa, né, de vida que a gente tem, a gente acaba colocando o nome, como todos aqui, né, sabe que a vida política não é fácil, mas a gente tem um dom, né, e o dom é esse, é trabalhar para ajudar as pessoas, isso que nos aproxima muito do PDT, né, nós não podemos perder isso,
é a proximidade com a população, e nós conversamos um pouquinho antes sobre isso, antes da entrevista aqui, que essa relação da população nós temos que avançar, né? Voltar a ter a população do nosso lado, porque a gente está fazendo política para quem mais precisa. Então a gente tem isso no nosso DNA e a gente tem que se esforçar, porque teve um afastamento, né, Rodrigo, das pessoas da política, por tudo que aconteceu, né, as brigas, tudo, e também teve o afastamento dos políticos também, que a gente sente também da população. Então nós temos que retomar isso, e é um nosso objetivo com o PDT, com as lideranças que estão aqui, para colocar os nomes também, e aí a gente dá o pontapé inicial em São Leopoldo, né, pensando já 2026, 2028 para frente, para a gente retomar 2028 o protagonismo. é a eleição municipal. Também, 2026, Já tá na 2028. pauta, então. Nossa, sempre a gente está pensando nas eleições, né? Porque a gente tem que ter mandato para continuar trabalhando e para a gente, principalmente... O maior partido da cidade de São Leopoldo. Implementar o e que a também gente votação pensa. foi Isso. igualmente. Então, né? Isso, a gente tem 5 vereadores lá na cidade e estamos trabalhando. A gente foi eleito para isso, né? Estamos trabalhando bastante. 3 meses iniciais agora de mudança de governo, mas a gente tem trabalhado bastante. Né? Ô Beto, o Fabiano me provoca muito quando ele fala desse distanciamento, não só das pessoas com a política, que é algo que a gente precisa sempre conversar sobre isso, mas também do político com a vida real, né? Que é o que mais afasta as pessoas da política, inclusive, ver que o político está desconectado do que acontece no dia a dia da gente, né? Eu acho que esse é um grande desafio que vocês têm, e me parece que esse tipo de encontro, como está sendo realizado agora, essa mobilização que começa a partir desse momento já, de olho nas próximas eleições, mas também um conteúdo programático que vai ser discutido ao longo de todo o tempo, ele faz com que vocês se conectem com aquilo que a população realmente precisa, quer. Né? Antes quando o Fabiano estava falando aqui, passou um filme na minha cabeça, assim, né, sobre o PDT. Que lá nos anos 80, lá em Ijuí, que eu sou natural de Ijuí, e vim para Campo Bom com 15 anos, como muita gente veio de fora para trabalhar, principalmente no calçado na época, né, fábrica de calçado. Então lá eu com 13 anos, nós já ia para o centro, porque era o Brizola que vinha aí. Então ele teve lá em Ijuí, Brizola vem aí, eu lembro, até hoje. E nós éramos muito próximos dos Burman lá, Vanderlei Burman, Orlando Burman. E o PDT, depois eu vim para Campo Bom para trabalhar, para continuar estudando e pensando em me filiar no PDT. Até demorei um pouquinho para me filiar no PDT, mas o PDT foi muito forte lá em Ijuí, enquanto eu estava aqui. Aqui nós não elegíamos o prefeito, né? Nós demoramos um pouquinho, né? Se comparar o tempo que eu vim para cá, né? Eu vim para cá em 85. Nós conseguimos ali nos eleger, eu e o Luciano, né, chapa pura, em 2017, né, então, 2016 para 2017. Então, quando eu vim para cá, eu já vim com esse pensamento de me filiar num partido político e era o PDT. Então, eu brinco que eu me filiei até hoje, só assinei 3 fichas hoje, que na época eram 3 vias, né? Uma ficou comigo, né? E daí as outras 2 ficaram lá. Uma foi pro cartório, na época ia a ficha pro cartório, e a outra ficou com o partido. Quem é que abonou tudo, lembra? Foi o Geada, falecido Geada. E nós tivemos o privilégio de conhecer de apertar a mão do Brizola, de abraçar o Brizola também em 96, quando ele teve em Campo Bom, né? E eu lembro que ele fez questão de fazer uma caminhada pelo centro. Ele veio do aeroporto para Campo Bom e ele ficou bem longe do nosso comitê para ele caminhar e ir cumprimentando as pessoas e conversando, né? E é uma coisa assim tão forte assim que eu lembro do aperto de mão dele. Ele era uma pessoa muito muito carinhosa, muito afetiva. Então, tudo aquilo que ele dizia, que ele queria fazer pelas pessoas, principalmente pelos mais necessitados, era exatamente o que ele sentia do coração dele, né? Então, é um legado que ficou e que a gente carrega, que a gente defende essa bandeira até hoje, né? Do Leonel de Brizola. E nós, no Vale dos Sinos, lá na década de 90, ainda com o Marialdo, que era aqui de Novo Hamburgo, ele era presidente da coordenadoria. E nós já acompanhávamos as reuniões, né? Daí depois, sempre acompanhando as reuniões, e quando eu me filiei já no PDT, eu já, logo em seguida, fui secretário do partido, daí depois, mais adiante, vice-presidente, e depois cheguei à presidência em 2008. Né? E o partido, na época,
em Campo Bom todo mundo dizia que o PDT estava morto, e realmente nós não tínhamos nenhum vereador há bastante tempo, né? Então foi um desafio muito grande para eu, Luciano, mais alguns companheiros para fazer o partido retornar, porque antes, né, quando ele comentou ontem, antes que a doutora Neuci, quando ela foi candidata, ela elegeu 5 vereadores, né? E ela ficou em segundo e quase ganhou a eleição. Então, e depois disso, né, bastante tempo o PDT teve alguns vereadores, passou um tempo sem ter representatividade. E é importante ter essa representatividade na Câmara de Vereadores, né, e também no Executivo, até para a gente colocar em prática as nossas ideias. E é justamente isso que a gente vem discutindo agora, já pensando no próximo ano, né, a gente reúne as lideranças, né, então veio ali, conforme o Fabiano já colocou, né, veio o Lupe, né, estavam ali presentes os deputados federais, o Pompeu, o Mota, os deputados estaduais, vereadores, 5 regiões se reuniram ali para a gente conversar, debater e tomar um rumo, né, onde o PDT vai crescer. Então, qual que é o nosso objetivo maior, principal? É aumentar a bancada, tanto de deputado federal quanto de deputado estadual. Mas, se a Juliana continuar aparecendo bem, né, como ela está aparecendo, que já estão fazendo pesquisa, o nome dela está bem, quem sabe a gente possa ter uma candidata a deputada, uma candidata que já foi deputada estadual, já foi vereadora e agora pode ser candidata a governadora e aí com chances de ganhar. Levantando a torcida, então, a deputada? O forte da reunião foi a militância, né? A gente fala aqui, nós estamos falando das lideranças, né? Falando do presidente Romildo, que capitaneou a reunião lá, Agora, né? mas a militância forte que os companheiros trouxeram das coordenadorias, e São Leopoldo também encheu, né, com as pessoas que acreditam ainda no PDT, né, que fazem parte, que ninguém faz política sozinho, né. Então a gente é uma liderança hoje, tem seus companheiros, mas primeiro nós temos que acreditar no que a gente faz, passar para os nossos companheiros, que eles também têm que acreditar, e aí com isso a gente também vai dizer para as pessoas, quando a gente tem os nossos candidatos, que nós acreditamos, né, nos nossos candidatos, nas nossas propostas, aí a gente consegue convencer os outros. Se a gente não tiver convencido, né, que a gente tem bons candidatos, bons quadros, e que a gente tem a história toda para contar, porque algumas pessoas falam, a gente não tem que falar do passado. Nós falamos sempre do passado, porque nós temos uma história de lutas, né? A nossa história do nosso antepassado não foi fácil. Né? Toda que a gente sabe quantas lutas para conquistar tudo que a gente falou, e a gente está indo atrás. Ó, em São Leopoldo nós temos, eu estou no 3º mandato, nós tínhamos 2.000 crianças fora da creche, hoje ainda temos 400, tá? Mas já avançamos, conseguimos botar 1.600 lá dentro, daqui a pouco nós vamos conseguir colocar todas, né? Quando eu digo que a minha mãe foi diretora de uma creche, eu sei o que é a criança estar lá. E cada vez mais as mulheres estão trabalhando, estão no mercado de trabalho. É importante para a gente, né, como homem, estão ajudando, estão na política também, sabe? E que a gente tenha uma condição de... Primeiro a criança está lá dentro da creche, ela vai dar uma segurança para as mulheres trabalhar para a família. E depois, né, a gente sabe que a criança dentro de uma escola vai se tornar um cidadão melhor, né? Ela não vai estar na rua. Eu que me criei na vila, sabe, né, que na vila tem de tudo, né? Às vezes até está lá a drogadição, que pode levar aquela criança. Então, ela estando dentro da escola, ela vai ser um cidadão de bem, e é isso que a gente defende. Às vezes as pessoas acham que é utopia, né? A gente fala escola integral, né? Luciano, Beto, né? A gente acredita nisso. É através da educação que nós vamos mudar o nosso país. O nosso governador anunciou uma quantidade grande de novas escolas de tempo integral no Rio Grande do Sul, né? A gente passa a ter uma nova perspectiva em torno disso, né? Que, na verdade, o governo federal tem uma estratégia, e acho que nesse ponto, assim, houve um reconhecimento de parte do próprio presidente Lula de que houve, digamos assim, uma postergação muito grande no reconhecimento da importância da escola de tempo integral. E hoje o governo federal tem um programa de estímulo aos municípios e aos estados para que eles implantem a escola de tempo integral. Então, mesmo assim, a cidade de Novo Hamburgo também tem uma porção de escolas ainda, vamos dizer assim, está contemplada com escolas com a possibilidade de implantar que não foram implantadas ainda.
E assim também o governo do estado, e aí vem os recursos do governo federal para sustentar essa implementação da escola de tempo integral. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. A escola de tempo integral deve ser um caminho sem volta do nosso país, porque se nós quisermos efetivamente dar uma outra qualidade para a educação no nosso país, esse é o caminho. Só que aí tem um problema, a infraestrutura das nossas escolas é muito precária. Eu, por exemplo, como prefeito aqui na cidade, eu construí 29 quadras poliesportivas nas escolas. Mas tu imagina o que é tu ter, e ainda tem escolas municipais que não tem quadra poliesportiva. Sim, que numa escola integral... Numa escola integral que tu não... E tem escolas do município de Novo Hamburgo que não tem restaurante, não tem refeitório, quer dizer, e não tem nem lugar para construir, não tem nem espaço para construir, porque os espaços são muito pequenos. Então, nós temos todo um desafio de infraestrutura que precisa ser enfrentado para que nós possamos ter escolas de tempo integral. As escolas do estado têm menos problema nesse sentido, porque elas todas têm uma infraestrutura mais robusta do que a infraestrutura das escolas municipais. Mas é um desafio muito grande. Então, eu acho que por esse caminho nós vamos seguir firmes, né? Porque há que investir muito mais na educação do que nós investimos até então. Falamos de vários trabalhistas aí, não citamos Darcy Ribeiro, que é... Claro, que foi o grande idealizador desse modelo. Né? Exatamente. O grande idealizador e o grande pensador da educação do Brasil, um pouco antes, ou contemporâneo ao Paulo Freire. Mas, do ponto de vista antropológico, provavelmente mais do que Paulo Freire. Exatamente. Sociológico, antropológico. Exatamente. O Paulo Freire foi mais do ponto de vista pedagógico, assim, alguém que... ideólogo da educação, né? Exatamente. Ensino, né? Mas o Darcy foi um sujeito da extraordinária importância na verdade, na construção da identidade do país. Né? Então, na tradução, talvez, dessa que tenha sido a nossa construção. Exatamente. Então, acho que nós temos um desafio grande aí, que eu acho que aí é que, quando a gente fala, por exemplo, da Juliana como pré-candidata, como possível candidata, é que ela vem num momento em que o Estado apresenta um vazio mesmo na política, assim. Tu não tem um candidato natural, né, a governador no estado do Rio Grande do Sul hoje. Não tem uma candidatura natural. Tu tem candidaturas, eventualmente, de forças políticas e tal, mas uma candidatura que já tenha um histórico, que traga em si uma mensagem e tal, que consolidada, enfim, um passado, enfim, tu não tem nenhuma. E a Juliana traz isso. Foi colega dela na Assembleia. Eu fui colega dela na Assembleia e ela traz isso. E ela traz isso com uma veemência, com uma força, com uma garra que é muito importante. Então, eu acho sinceramente, se bobearem, nós vamos papar o governo do Estado. E acho que o desafio do campo progressista do Estado do Rio Grande do Sul é não fazer bobagem. Na boa. No campo progressista é não fazer bobagem. Tu inclui o MDB e o PSDB nesse campo progressista? Não incluo. Não incluo porque... Eles estão cooptando o PDT até onde a gente mas em Porto Alegre. Né? Eu acho que, vamos dizer assim, são circunstâncias diferentes. E eles não têm candidato. Não tem candidato com a força da Juliana. Então, mas podem compor uma aliança. Mas eu digo assim, o PCdoB, o PT, o PSOL, essa turma não pode fazer bobagem. Eu acho que eles têm que pensar nisso. Luciano, quando a gente fala de educação, vamos lembrar que tu exportou uma secretária, né? Sim, muito, vamos dizer, que prestou grandes serviços, né, à nossa cidade. Então. Veio da China, né, onde elas estavam morando, né, e ensinando na China para os brasileiros que estão na China. E veio para cá, claro, estava já com vontade de retornar, e a gente precisando de alguém
com um currículo, alguém com histórico, com conteúdo, né? Alguém também que tivesse condições de reger uma equipe grande como é, né? A maior secretaria. Para ter uma ideia, de 2.600 funcionários que nós temos em Campo Bom, 1.600 são da Secretaria de Educação, e eu acho que isso se repete nos outros municípios, pela grande quantidade de escolas. Nós temos 43 escolas, né? E conseguimos, acho que sempre que fala em educação e fala em escolas, para nós é que nós poderíamos ficar até amanhã conversando, que seria uma alegria para nós continuarmos falando, né? Nós conseguimos realmente, através desse trabalho focado, ter o melhor IDEB do Vale dos Sinos, conseguimos conquistar isso com muito trabalho. E vou te dizer, voltando à questão da educação, da escola em tempo integral, ela é a única saída. E realmente, como foi dito, depois de tantos anos, todo mundo reconheceu agora que isso ali não era uma coisa só um elefante branco, isso ali não era uma coisa só bonita, ela era realmente uma casa necessária para dar uma outra condição de vida para as crianças, principalmente as crianças da periferia, aqueles que mais precisam, né? Então a gente tem um orgulho muito grande, e isso que o Tarcísio fala com relação ao financiamento é importante. Muitas vezes os municípios não sabem que eles têm condição de implantar, de abrir a cada turma que tu abre educação em tempo integral, tu ganha verba correspondente. Muitas vezes tu precisa investir um pouco mais ali, mas se tu souber colocar bem cuidadosamente o recurso, tu consegue fazer com o recurso que tu recebe. Então vamos dizer assim, nós temos a obrigação moral de fazer isso, de qualificar, de dar educação de qualidade. Então isso é o que vai transformar. Então até quando me chamaram agora semana passada para a gente gravar uma vinheta para o programa do PDT, que até ontem eu publiquei, o que eu disse? Educação como ponto principal e equilíbrio entre capital e trabalho. Tu não pode negligenciar, tu precisa sim do empreendedor, tu precisa do empresário, mas tu precisa dar condições também dignas para o trabalhador. Isso é que sempre o PDT colocou com um equilíbrio, as coisas têm que ser equilibradas. É por isso que nós estamos hoje com um problema, porque nós não temos equilíbrio, nós estamos desequilibrados, nós estamos aí com correntes, vamos dizer, com polarizações excessivas que inibem a troca de ideias, que inibem que se trabalhe com o que realmente tu precisa para o futuro, para ter um futuro melhor na cidade, no estado e no país. Tu fica discutindo o STF, tu fica discutindo se vai ter anistia, se não vai ter, e não se discute o futuro do Brasil. Eu acho que isso que nós temos que abrir. Então, quando se fala, e o Tarcísio fala bem que nós não temos lideranças naturais, e talvez realmente elas estão cada vez mais, é porque também a gente também não está trabalhando para formar e para dar também para ouvir essas lideranças, né? Muitas vezes a gente está só escutando, vou escutar o que diz A ou B nessa polarização e não vou realmente avaliar o que está surgindo de pessoas que podem realmente fazer a diferença. Eu acho que isso é um trabalho que a gente tem. O Beto colocou muito bem, o PDT tem feito reuniões, tem vamos dizer assim, por um princípio que nós vamos colocar, vamos dizer, os nossos esforços em aumentar as nossas bancadas estadual e federal. Agora, claro, quem não quer ter um bom candidato a governo? Se tu tem um bom candidato a governo, o que nós precisamos é de bons candidatos para todas as posições políticas. Então, se nós temos a Juliana bem, que bom, isso fortalece o nosso partido. E ela está animada. Claro, ela está animada. É claro que nós temos muitas coisas, que nós temos participação no governo, que nos ajudamos a eleger no segundo turno. No primeiro turno fomos firmes ali com o Vieira, felizmente não conseguimos. Então isso é uma coisa que nós temos um pouco de temor, né, da gente daqui a pouco voltar a fazer um papel muito pequeno a nível estadual e daqui a pouco não reforçar também as nossas bancadas. Então acho que tudo tem que ser, tudo tem que ser conversado. Eu acho que tudo tem que ser conversado. Nós não podemos ficar eufóricos por isso ou por aquilo, também não podemos deixar de reconhecer lideranças e papéis que podem ser importantes para o futuro, não meu, do Tarcísio, para o futuro do estado do Rio Grande do Sul, para o futuro do Brasil. Eu acho que isso então, vamos dizer, é um debate que está começando, que é importante. Agora, claro, não podemos nem ser irresponsáveis nem para não vamos ouvir, não vamos dar espaço, né, para a Juliana, não é isso. Eu acho que ela até pelo que ela representa, pela própria juventude, que sempre é empolgada, né? A gente vê a juventude muito forte. Um grande embate em Porto Alegre, né? Oi? Um grande embate em Porto Alegre, né? Sim, com certeza. Eu acho que é importante. Eu acho que essa militância que o PDT ela no traz, segundo turno, não sei talvez se o resultado teria sido esse. Talvez é uma volta do que nós estamos precisando, é discutir as questões, é ter a militância, é ter as pessoas discutindo os problemas e não
questões que, na verdade, não fazem a gente avançar, né? Então, que bom que nós estamos aí com essa efervescência e eu tenho certeza que isso vai ser bom para todos, principalmente para aqueles que precisam, que é a população, né? O nosso povo. O prefeito Luciano exportou a secretária de Educação para Novo Hamburgo, né? No fim, eu não... E eu quero perguntar para ele o que mais ele deixou de legado na região e o que vai levar isso no ano que vem fazer a diferença na vida dele. Mas eu também quero provocar o Tarcísio, o Fabiano, como é que vai ser São Leopoldo dentro desse tabuleiro de xadrez da política estadual. E Alberto, na volta do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento, viva o presente, viva o agora. Viva a nova cara da moda. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente chegou falando de futebol, misturando com política, aqui a coisa vai longe, né? O bate-papo gostoso vai longe. Eu provocava o Luciano, estendi também aos nossos participantes da mesa, de que forma se preparam para 2026. Teremos eleições quase gerais, né? Só não escolheremos um senador e prefeito e vereadores, mas elegeremos presidente da República, governador, 2 senadores, deputados federais e estadual. Então, é um momento importante para a democracia. A gente sempre fala, né, quanto tempo é uma eternidade. No Brasil pode ser 4 anos se a gente não escolhe bem, né? Então, nosso dever desde já, e partindo da premissa que a Vale sempre posiciona, de que a gente precisa discutir política sim, e é muito feio, muito ruim quando o pai ou a mãe digam aos seus filhos que política é feio, que política é sujo, que não se envolva nisso. Isso é um grande desserviço à cidadania, né? Precisamos cada vez mais chamar todo mundo para a sala e conversar sim sobre política, sobre a boa política, sobre o que a cidadania realmente precisa construir, os grandes desafios que o nosso país, essa democracia tão jovem e ainda tão cambaleante, né? A democracia é a equilibrista da música, né? O bêbado equilibrista. A gente precisa, cambaleante, firmar um pouco mais a nossa posição e construir uma nova realidade a partir dessa gente que faz uma boa política, né? E aí eu deixo esse questionamento para vocês. Como é que PDT se organiza? A gente pode falar de governo federal, mas eu gostaria muito de saber de vocês como vocês regionalmente estão enxergando isso, como estão os ânimos para preparar candidatos da nossa região, como São Leopoldo, que tem essa bancada tão forte, né, e vereadores de tanta presença, de tanta história se preparam. Novo Hamburgo com o nome do Tarcísio, com Campo Bom, com
com o nome do Luciano, que fez um trabalho à frente da FAMURS tão relevante e de caminhar esse estado inteiro, de conversar com prefeitos. E o municipalismo é outra discussão que a gente precisa fazer, né, Luciano? A necessidade da gente descentralizar Brasília e trazer as coisas mais para cá, e quem sabe um dia terminar com essa vergonha que são essas emendas parlamentares que destroem e corroem a nossa política, né? Quem sabe a gente pode botar tudo isso nessa mesma pauta e construir um Brasil um pouco melhor a partir de 2026. Rodrigo, PDT... Beto, que é o coordenador, acho que daí ele vai englobar toda a região. Abre a rodada, Beto. O PDT no Vale do Sino, né? A nossa coordenadoria, são 15 municípios, tá? Então começa lá em Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, né? Então Campo Bom, São Leopoldo, então são 15 municípios. Tá? Portão não. Aí vai para a região ali de Ivoti, né? Dois Irmãos, entendi. Santa Maria do Herval, aquela região ali. Então são 15 municípios, tá? E nós elegemos deputado federal, antes o Fabiano citou aqui, né? A Floriza. Olha quanto tempo faz isso. Estadual. Deputado estadual. Federal, estava pensando no federal e falei estadual, porque o federal foi o Albrecht, foi antes ainda de São Leopoldo, né? Foi antes ainda. É o irmão do Olímpio. Né? Foi antes ainda da Floriza. E nós temos aqui aproximadamente ou em torno de 1 milhão de eleitores. E nesses 15 municípios, né, na verdade, que antes eram 16, que era Araricá junto, e agora ficou para a região de Paranhana lá. Então nós temos aí vários vereadores, 16 vereadores, né? Nós temos um prefeito, 3 vice-prefeitos, nos municípios onde nós tínhamos prefeito, que é o caso de Campo Bom, que era o Luciano, né? 2 mandatos. Agora nós temos a vice, que é a Jennifer. Em Santa Maria do Herval nós tínhamos a prefeita, agora nós temos o prefeito. Em Presidente Lucena nós tínhamos o vice-prefeito, agora nós temos o prefeito. Então o partido ele está muito bem situado. Precisa nós mesmos trabalhar para nós mesmos, conforme foi colocado na nossa reunião, né, das coordenadorias. E nós trabalhando efetivamente, nós vamos fazer com que o partido cresça e consiga eleger novas lideranças, porque nós temos lideranças muito boas, né? Pessoas conceituadas e pessoas que já trabalharam muito, demonstraram que têm capacidade. Então posso citar o Alexandre, que é de Canoas, que é vereador, pode concorrer, deputado federal ou a estadual, né? Nós temos a Gabriela Ortiz de Sapucaia, ela foi a mais votada da cidade. Ela não se elegeu vereadora, faltou, né? Faltou o coeficiente eleitoral para ela se eleger, mas ela foi a mais votada do município. Então ela mesmo disse, ela não se elegeu, mas ela ganhou respeito. É uma ótima candidata, né? Ali em São Leopoldo, a Yara, na outra vez foi cotada, né? E não concorreu. Fabiano lembrava antes, fora do ar, que ela foi candidata junto com o Nado em 2016. Em 2016, né? Ela e o Nado foram candidatos. E o Fabiano pode falar melhor depois por São Leopoldo, mas nós temos ali 5 vereadores em São Leopoldo. O prefeito Luciano, 2 vezes, né? Prefeito da cidade, grande avanço em muitas questões dentro do nosso município, presidente da FAMURS, então ele vai realmente conseguir fazer um grande trabalho, eu creio, com grande possibilidade de ser deputado estadual, né? Agora a gente pode dizer pré-candidato, né? Certo. Então ele é o meu pré-candidato, né? Assim como nós temos outras lideranças aí que possam vir a fazer um grande trabalho. Fabiano, fala um pouquinho de São Leopoldo. Rodrigo, primeiro, elogiar o meu partido, que é o PDT, que logo depois da eleição do ano passado, né? O ano passado, depois das enchentes, que a gente considera, o ano passado a gente perdeu ali, né? Quase o ano, a gente fez uma avaliação importante, tá? E a avaliação do partido diz o seguinte: nós temos que se organizar e temos que começar logo, tá? Nós fazer esse levantamento, que o Beto está fazendo através da região, provocar os municípios, né, que são as lideranças, e não só as lideranças que estão constituídas, têm representação, mas o partido no todo, porque pode aparecer uma pessoa que quer ser candidata, que é liderança e que não tem mandato hoje, né? Então, isso é importante para nós. Nós tivemos 8 deputados recentes estaduais, hoje nós temos 4,
né? Nós já tivemos mais deputados federais, hoje temos 2 deputados federais, então a gente tem uma expectativa de crescimento e lideranças que podem também chegar ali, que já estão trabalhando, né? No caso do Tarcísio aqui e o Luciano que estão aqui na mesa, são pré-candidatos. São Leopoldo, nós ainda não definimos, tá? Mas o nome da Yara, o presidente lá, o Romildo, disse, olha, a Yara é pré-candidata. Ela disse, olha, eu ainda não defini, tá? Mas a gente, na bancada, a gente vai fazer essa discussão no partido lá, tá? E a gente entende que é importante, a gente sempre bota o nome da gente. A cidade não tem nenhum deputado. Nesse momento, né, não Há tem. algum tempo, E teve muitos candidatos, né? E Pois provavelmente vai ter muitos candidatos de novo. Então, e aí reparte os votos, a gente sabe o que acontece, né? Mas Novo Hamburgo Acaba tem não muitos ganhando. candidatos, Uhum. mas tem, neste momento, 3 deputados estaduais e um deputado federal. Com domicílio, a gente pode discutir Sim. isso, Uhum. né? Fazem votos no Rio Grande inteiro, enfim. Mas, de fato, temos essa... Mas nós que fizemos política, a gente tem esse compromisso, tá? A gente botar A cidade precisa, a cidade do tamanho de Novo Hamburgo, gente né? se Essa colocar. cidade Então a gente vai fazer a discussão, mas principalmente que a gente vai fazer a discussão com a coordenadoria, a gente vai fazer a discussão com o partido e a gente com certeza vai estar dentro da eleição, né? Mesmo que não tiver botando o seu nome, nós vamos estar na eleição como a gente sempre participou ativamente, nós vamos ter os nossos candidatos e nós vamos trabalhar para o PDT voltar a ter a região toda aqui, né? Eu me criei dentro do partido e conhecia desde de Porto Alegre aqui até a região toda, nós tivemos prefeito em todas as cidades, né? Então, Final dos anos 90, começo dos anos 2000, Isso. foi um grande momento do partido. A né? gente, com novas lideranças que estão chegando, com agregando outras pessoas também que estão chegando, mais do que a gente já tem, nós podemos crescer de novo e mostrar para as pessoas o que é o trabalhismo, né? Falar o que é o trabalhismo. O trabalhismo não tem essa radicalidade, nem da direita, nem da esquerda. A gente quer conversar com as pessoas, a gente quer que a população nos cobre também, porque quando a gente tem mandato, as pessoas têm que se aproximar da gente. Sugestão de projeto, demanda, isso é um desafio que a gente diz isso, tem dito isso todos os dias e tem provocado as pessoas. Olha, as pessoas, vocês votaram em mim, ou mesmo que não votaram, eu sou vereador da cidade de São Leopoldo. Então, né, tragam pra gente o que é, porque a gente quer melhorar a cidade, para isso que a gente está lá. E com os outros vereadores também tem que ser assim. Então, minha parte é isso, é fazer as reuniões lá no partido, a gente faz bastante, vocês sabem, né? Nós temos lá, o partido é muito orgânico, nós temos diretório, nós temos a executiva do partido. Não, a coisa não é fácil. Já retomaram os almoços das sextas-feiras? Das sextas-feiras estamos retomando os almoços também. Né? A gente convida aí, sabe, os almoços são bons lá. Os almoços são bons. E a gente reúne o povo, porque também a gente trabalha bastante, faz política, mas a gente reúne nesses momentos também. É bom a gente também ter uma conversa e ter essa proximidade que a gente tem aqui, porque todas as pessoas têm família, têm seus amigos, então a gente também tem os contatos pessoais, que isso para nós é muito importante também. Tarcísio, o que te mobiliza a fazer política dessa forma, constituindo um partido que em Novo Hamburgo, eu acho que em número de filiados ainda é o maior, possivelmente, mas que já foi um partido muito grande na cidade, né? Na verdade, o número de filiados não é um dado muito importante num partido, né? O que é mesmo importante é o número daquelas pessoas que participam regularmente. E nesse ponto, infelizmente, nós ainda somos poucos aqui no PDT em Novo Hamburgo e nós estamos trabalhando permanentemente no sentido de fortalecer. Nós hoje temos uma direção, ainda a comissão provisória, mas trabalhando como uma direção real do partido. Nós temos todos os dias 12, nós temos eventos abertos do partido, abertos à comunidade. Realizamos um planejamento estratégico do partido para este ano e para o próximo ano. E estamos debatendo a possibilidade de participar das eleições nacionais e estaduais com candidatura, né? Novo Hamburgo é uma cidade grande, uma cidade que, vamos dizer assim, que precisa contribuir para o esforço do partido, tanto para eleger governador, né? Deputados federais, deputado estadual, e eu pessoalmente sou dos que defendem que o PDT deve já no primeiro turno apoiar a candidatura do presidente Lula se ele for candidato, né? Então eu sou dos que defendem isso dentro do PDT. Então acho que nós temos esse desafio,
A gente está vendo, esse mundo está passando por um processo muito, muito, muito assustador. Nós não podemos correr riscos aqui no Brasil de passar por algo semelhante a que nós estamos vendo na Argentina, ou que nós estamos vendo nos Estados Unidos. E por isso mesmo eu acho que nós temos uma grande responsabilidade. E é isso que move a gente aqui em Novo Hamburgo. Evidentemente, nós temos tido uma conversa muito fraternal aqui com o Luciano, que tem também já uma marca forte aqui na cidade de Novo Hamburgo, como uma pré-candidatura que o partido vai abraçar para deputado estadual. E nós estamos discutindo a possibilidade de eu vir a ser candidato a deputado federal. Evidentemente que o partido quer isso, né? O PDT estadual quer isso. Mas a gente tem que ver se as condições permitem isso efetivamente. Eu, na verdade, se for candidato, vou ser um candidato para contribuir nesse esforço de construção de um projeto para o país, para o Estado, e que, evidentemente, também impacte a região. Luciano, como é que tu está te posicionando e a partir de tudo que tu viveu nesses últimos 8 anos, né? Que te deram, evidentemente, uma projeção, uma visibilidade, uma cidade gostosa, bem ajeitada como Campo Bom, mas que definitivamente conseguiu imprimir a tua marca, né? Com certeza, né? Foi, claro, um orgulho, uma honra muito grande poder estar à frente, né, dessa cidade de Campo Bom maravilhosa durante esses 8 anos. Vamos dizer assim, onde a gente veio diretamente da farmácia para a administração municipal, então com uma ideia de uma bastante desconfiança, né? Eu e o Beto, né? Desconfiança de que talvez a gente não conseguiria se manter, muito dificilmente teríamos 2 mandatos. Essa era a visão que se tinha, até porque nós tínhamos vamos dizer, uma cidade onde se alternava entre MDB e PP, né? Vamos dizer assim, no comando da cidade. Isso, de certa forma, parecia que a gente não poderia ter uma terceira força, digamos assim, partidária, né? Fazendo um bom trabalho. Acho que a gente conseguiu mostrar de que sim, é possível, com muito trabalho, com muito respeito, conversando com todos. No primeiro mandato, eu e o Beto não tínhamos praticamente nenhuma coligação, não conseguimos fazer vereadores, também por não ter ainda, vamos dizer assim, um grupo forte junto com a gente, né? Um grupo muito bom, mas não tão forte como a gente gostaria, mas a gente continuou fazendo o trabalho. Tivemos a honra de, no segunda eleição, o Beto abriu mão, então a gente teve uma coligação com o MDB e tivemos o apoio do PP, então nós conseguimos trazer os 2 partidos que tinham governado Campo Bom até ali para nos apoiar. Isso mostra que realmente a gente fez um trabalho diferente e mostrou que nós estamos construindo para todos. Uma cidade que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer que cada vez esteja melhor. Então, acho que foi um trabalho muito grande que também me deu a oportunidade de trabalhar regionalmente e buscar essa possibilidade da FAMURS, né, que é a federação mais antiga do Brasil, que congrega os 497 municípios e que nos deu realmente uma condição de visibilidade muito grande, de mostrar a interiorização, onde fizemos encontro em todo o interior do estado, onde fizemos 11, não podemos fazer os 12 encontros por conta das enchentes, né? Mas trabalhamos bastante e isso nos deu, vamos dizer assim, uma condição muito diferenciada. E eu me sinto, digamos, hoje assim, não como decidindo o meu caminho, mas decidindo aquilo que eu construí junto com todos os meus companheiros em Campo Bom, com a região aqui, com Novo Hamburgo. Eu sinto que hoje nós somos soldados, né? Nós vamos dizer assim, eu tive condição de estar à frente do município. Primeiramente, num esforço, claro, muito pessoal, meu, do Beto, de poucas pessoas, mas depois, hoje, com um grande grupo. Hoje nós somos o maior partido. Nas 2 últimas eleições, nós elegemos 3 vereadores e tivemos o maior número de votos para vereador do PDT nas 2 últimas eleições. Então isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E a questão de poder andar pelo estado me deu também condições de fazer muitas amizades, trabalhar com prefeitos, inclusive de outros partidos, muito em situação difícil, de pandemia, de enchente, e eu me sinto hoje que eu tenho que me colocar meu nome à disposição como um pré-candidato. Não é uma coisa que se a população resolver que não é o Luciano, tudo bem. Tipo assim, eu vou estar com a minha consciência tranquilo. O que eu acredito? Que o que nós construímos junto em Campo Bom, o que nós construímos junto com a FAMURS em todo o estado,
com essas parcerias aqui, que agora estamos buscando uma parceria com o Tarcísio, aí, que tem sido um grande parceiro, foi um grande prefeito, um grande deputado estadual e federal, e agora também está se colocando à disposição. Por quê? Porque nós queremos participar, nós temos a contribuir com o futuro do Estado, com o futuro dos municípios. Então, Fabiano também, São Leopoldo, um grande município, um município que pode ter candidato a deputado estadual, a deputado federal, e tomara que tenha boas pessoas, turma de boas pessoas colocando. E a gente se coloca, né, à disposição aí, trabalhando essa colocação futura, ainda, claro, dentro do partido, para ver o que o partido vai resolver lá na frente. Mas acho que o importante é que a gente esteja disponível a fazer a política que precisa ser feita. A política que não fique olhando assim simplesmente para um lado A ou lado B, que olhe para as pessoas. Eu acho que eu sempre tive essa característica, a minha vida foi atendendo, seja na farmácia, seja no X, então, essa proximidade para mim é muito boa, sempre para mim me fez muito bem, e acho que a gente está aí, né, caminhando juntos com outros e discutindo o futuro do partido, o que é melhor para nós, mas acima de tudo, eu acho que isso é uma marca do PDT. O PDT se preocupa com as pessoas, o PDT se preocupa com a vida das pessoas, principalmente das pessoas que mais precisam, e eu acho que é isso que a gente vai continuar fazendo. Teremos quantas candidaturas a governador ano que vem, Luciano? Olha, não sei, eu acho que quanto que está enxergando o posto aí? Quanto como é que mais está fazendo pretendentes tiver, eu sempre considero positivo. Fica mais fácil para o segundo turno, com bastante gente... Ah, com certeza, né? Também tem isso. Bastante gente baralhando no meio de campo ali. Parte dos votos, né? Mas eu sinto meio que um ambiente de poucos candidatos, viu? Acho que com o PDT são pelo menos 4 frentes muito bem posicionadas. 4, assim, talvez 5, assim, de um pouco mais de expressão. Mas... Quem seria a quinta? Me ajuda. Não. A gente está pensando aqui num partido de direita, num partido de centro-direita, centro-esquerda, que é MDB, PSDB. Talvez os Republicanos, né? O Republicanos poderia... tu acha que poderia ter uma outra frente com o Onix da vida, talvez? Talvez. O Onix não engoliu muito bem essa escanteada dele. Exatamente. Vamos trazer a próxima rodada com os partidos, com republicanos, vamos discutir esse futuro aí que o Tarcísio largou. Uma boa mas eu estou aqui, na verdade o que eu quero dizer é que não tem muita coisa muito bem colocada nesse momento. Senhores, chegamos ao final do programa de hoje, já estouramos o tempo, uma maravilha conversar. Política sempre, né? Sempre dá uma acelerada no coração da gente, né, Fabiano? Porque sempre é muito bom falar sobre, muito importante a gente falar sobre isso. E claro, os senhores aqui são representantes de centenas de ativistas políticos da sua cidade, da sua região, de milhares de filiados Rio Grande afora, desse que é o berço, né? Do getulismo, do trabalhismo no nosso Brasil, né? Esquecemos de citar também outros trabalhistas anteriores, né, que ajudaram a constituir a base de Getúlio Vargas lá, por exemplo, né, mas, enfim, estão aí citados grande parte desses homens que fizeram que o PDT chegasse ao momento que está hoje. Beto, uma honra te receber aqui, seja sempre muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, pelo bom debate que a gente realizou essa noite, teu ponto final. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, né, agradecer ao prefeito Luciano, Tarcísio, agradecer também o Fabiano aqui, né, e parabenizar todos pelo trabalho que eles já desenvolveram e eu tenho certeza que vão desenvolver ainda muito mais. Fabiano Halbert, vereador de São Leopoldo, obrigado pela tua presença. Também, um abraço vereador fraterno. Presidente, né? Um abraço fraterno aqui, meu amigo Beto, já tivemos várias vezes na coordenadoria, né, estamos juntos sempre aí. Tarcísio, que está chegado para reforçando nosso partido, a gente já se conhecia, mas é uma grande liderança aqui de trabalho e de luta também. Luciano também, né, que a gente, né, convive aí no dia a dia. E a Vale TV, né, que nos proporciona esse debate aí, levar para a comunidade o que a gente está pensando, e a gente quer mostrar para a comunidade mesmo, que a gente tem serviço, que a gente tem trabalho, que a gente tem passado, e a gente vai ter futuro também. Muito bem. Presidente Tarcísio, obrigado pela presença. Teu ponto final. Eu que agradeço, eu concordo muito contigo, Rodrigo, sobre a importância do debate político. Se a gente não debate a política, ela acaba sendo apropriada por quem não presta. Essa que é a verdade.
né? E não fomos nós que inventamos isso. Já Exatamente. tem mais de 2.000 anos essa fala, né? Exatamente. Mais de 2.500 anos. né? Então não fomos nós que inventamos essa palavra, Uhum. né? Isso aí já os antigos gregos diziam e tal. Enxergavam isso, claramente. Então é muito importante e a gente tem que se expor mesmo, assim. Eu acho que as pessoas têm o direito de conhecer aqueles que pretendem transitar no espaço da política e têm o direito de nos julgar também, né? E a gente tem a obrigação de prestar contas. Então, tenho certeza que o Fabiano se orgulha do que faz na política, tenho certeza que o Beto se orgulha, tenho certeza também que o Luciano se orgulha, e eu quero dizer que pessoalmente também me orgulho do que eu fiz na política. Nunca vi a política como um espaço de poder, de privilégio, de dinheiro, e também sempre vi a política como serviço, como foi bem ressaltado aqui pelo Luciano. Quer dizer, a gente está na política para servir e não para se servir. E esse é o nosso sentido. Prefeito Luciano, muito obrigado pela presença, prefeito. Muito boa noite, uma honra sempre te ter conosco. Teu ponto final. Obrigado, Rodrigo. A gente estava com saudade dos nossos encontros aí, né? Mas Tirou boas férias, prefeito? tirei Tá 3 bem- meses. tá bem Agora eu descansado. tô trabalhando no balcão direto lá. Agora voltei à ativa, trabalhando na farmácia, ajudando a patroa, a nossa Bem. farmacêutica lá, né? Mas é uma alegria poder participar contigo. Já participamos tantos, como tu falou, do Vale Germânico, tanta coisa que a gente juntos, Nossa. né, participamos nesses anos. Acho que todas as coisas boas, construtivas, sempre buscando elevar a nossa região, nossa cidade, né? Acho que construímos boas coisas juntos e queremos continuar construindo. Acho que é para isso que a gente veio para essa vida, né, na Terra aqui, para poder fazer coisas boas, para poder viver bem, poder ajudar as pessoas. E eu acredito que nós estamos aqui, se estamos aqui nesse momento do nosso tempo discutindo a questão da política, é porque nós acreditamos que ainda podemos fazer coisas melhores aí, e junto com a população, que é quem sempre tem toda a honra e o dever e o direito de fazer as suas escolhas. Muito bem, agradecendo essa bancada maravilhosa na segunda-feira, mas sobretudo o carinho da tua audiência. Lembrando que a gente vai discutir muito, evidentemente, política, muito mais do que a questão eleitoral, que é um momento de expressão dessa nossa democracia, mas ao longo de todo esse ano, preparação para o que a gente vai chegar lá em outubro de 26 para fazermos juntos, renovar nossa esperança no futuro, talvez criar novos futuros, né, a perspectiva de novos futuros a partir exatamente de debates que desde já a gente começa a discutir, a provocar e junto com vocês construir. Obrigado na técnica aqui o Bruno, o Maurício, mas sobretudo o carinho da tua audiência. A gente volta amanhã a partir das 20 horas com vocês. Até lá.